Galera, tudo bem? Então, a videoaula de hoje é para que os últimos exercícios passados no cronograma sejam, atenção, corrigidos, comentados, copiados, principalmente quem teve dificuldade para fazer alguma dessas questões e por quem não tem a apostila. Essas atividades são muito importantes para serem consultadas na hora em que vocês forem fazer a avaliação 3 do terceiro bimestre, que vai acontecer na semana que vem, ok? Então vamos lá, Colégio Arquintelo, 8º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 11, Brasil Império, Segundo Reinado, correção de exercício. No exercício da hora de estudo da página 39, nós temos algumas frases para que vocês marquem verdadeira, se ela estiver correta, e F para as falsas, e em seguida vocês devem justificar as que estão falsas, coisa que poucos fazem, né? Teria que justificar no caderno, mas às vezes bota tudo verdadeiro para não ter que justificar, e aí é que é importante, quando vocês vão entender o porquê que a frase não está correta. Bom, vamos lá. A letra A é verdadeira. As fraudes nas eleições de 1840, denominadas eleições de cacete, fizeram que D. Pedro II as anulasse. Essa afirmativa está correta. A B, a criação da Lei de Terras de 1820, tinha como objetivo principal garantir o acesso dos imigrantes à posse da terra, no caso do Brasil. Isso não é verdadeiro e nós vamos justificar ao final do exercício, explicando por quê. Letra C. O parlamentarismo brasileiro funcionava como o modelo inglês. Não é verdade. O modelo brasileiro é considerado parlamentarismo às avessas, ao contrário, né? E na letra D, a afirmativa está correta. A criação do gabinete misto por D. Pedro II, em 1853, tinha como objetivo principal buscar a conciliação entre liberais e conservadores. Essa afirmativa está correta. E a letra E é uma afirmativa falsa. A Revolução Praieira é considerada a última rebelião brasileira, já que após esse período o país não mais presenciou revoltas populares. Isso não é verdade, nós vamos ver na justificativa por quê. Então, como eu disse, no caderno vocês devem reescrever, ou seja, escrever novamente desculpem, tive que voltar aqui o slide para mostrar para vocês como são as frases que não estão corretas, agora aí em azul, escritas com a explicação por que elas são falsas. Então, a letra B, a criação da Lei de Terras tinha por objetivo manter a ampliar a concentração de terras férteis na mão dos latifundiários, dos donos de terra. Os escravizados e imigrantes dificilmente teriam acesso à terra. Na letra C, ela está falsa porque, como eu já comentei com vocês, o parlamentarismo implantado no Império Brasileiro, o presidente do gabinete era nomeado e não eleito por representantes do povo, como era o modelo inglês. Por isso era chamado parlamentarismo às avessas. E a letra E é falsa porque diversas rebeliões e movimentos populares, rurais e urbanos ocorreram durante o período republicano brasileiro. A questão 2 do hora de estudo que nós fizemos tem como resposta certa a letra C. Vamos analisar então a frase. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, o mesmo praticamente impedia o acesso à terra para trabalhadores escravos que conquistavam a sua liberdade. Então,
A lei de terras não beneficiava mesmo os escravos que conquistaram a liberdade. Então, reforçando a resposta do número 2, a letra C é correta, porque, como até os dias de hoje, as terras estão na mão dos latifundiários, dos donos das terras. Bom, passando então para o caderno de atividades, na página 20 e 21, nós temos um texto muito interessante do José Reis, que fala sobre a Revolução Liberal de 1842 em São Paulo e Minas Gerais, liderada por Teófilo Otoni e o Padre Feijó, que foi dura e legitimamente sufocada. O radicalismo da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul foi finalmente reprimido em 1845 e em 1848 a Revolução Praieira em Pernambuco foi pacificada e fechou-se assim definitivamente o turbulento período regencial. O sábio imperador, apesar de 1842 e 1848 magnânimo ainda, chamou os liberais ao governo, exigindo deles mais tolerância e amor ao Brasil. O parlamentarismo copiado da Inglaterra deu ao país um largo período de tranquilidade. O imperador estabeleceu uma política de alternância dos partidos no governo e a nossa vida política passou do partidarismo à conciliação, da intransigência à tolerância. Então, com base nesse texto, José Reis, nós vamos colocar nos parênteses que antecedem as frases, afirmando se elas estão corretas ou falsas. A primeira: o parlamentarismo brasileiro copiou o parlamentarismo inglês em todas as instâncias. Nós já vimos que isso é falso. O primeiro-ministro era escolhido pelo imperador e não por voto do povo, como na Inglaterra. Então, esta frase é falsa. A segunda: algumas lutas separatistas que se originaram no período regencial se estenderam até o segundo reinado. Sim, essa é uma frase verdadeira. A terceira frase: as medidas tomadas por D. Pedro II em relação à Revolução Praieira não foram eficazes no apaziguamento dos conflitos entre conservadores e liberais. Não, D. Pedro II criou o gabinete misto exatamente para conciliar os políticos desses dois partidos. Então, esta frase é falsa. A quarta frase: o Império não conseguiu conter a Revolução Liberal de 1842, o que gerou uma rivalidade entre liberais e conservadores. Ao contrário, o governo conciliou sim, criando então um gabinete misto. Então, esta frase é falsa. E a última: a política de alternância adotada por D. Pedro II não eliminou as desavenças entre liberais e conservadores, porém garantiu maior estabilidade política. Por quê? Ora um ficava no poder, aí quando começava a ficar insatisfeito, então Pedro II mudava, dava oportunidade para o outro partido e assim foi conciliando as rebeliões políticas do Brasil segundo reinado. A questão 4 assinale a alternativa que apresenta uma diferença entre o parlamentarismo brasileiro e o inglês. A resposta certa é a letra D, a sujeição ao poder moderador. O poder moderador ele só existia no Brasil, né? Onde o imperador é o poder máximo e ele é que estipulava todas as ordens nos outros poderes também. Então, essa é a grande diferença entre o parlamentarismo brasileiro e o inglês. Resposta certa do número 4, letra D. Agora, sobre o surto da industrialização. Eu não vou ler esse texto todo para vocês, do Marcos Braga, mas que fala que foi fruto da iniciativa privada responsável por proporcionar maior infraestrutura urbana, porém voltada para o desenvolvimento agrário. Então, Irineu Evangelista de Souza foi o grande, está lá no texto. O surto industrial gerado no segundo reinado foi fruto da capacidade empreendedora do homem Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que incentivou a industrialização no Brasil,
com auxílio do capital estrangeiro, que posteriormente veio a fracassar, né? Mas que foi um incentivo muito importante. Então, a questão certa é a letra E. A 6, uma pergunta. Na segunda metade do século XIX, intensificou-se a imigração europeia no Brasil. Considerando seus conhecimentos a respeito do assunto, disserte sobre quais foram os principais fatores internos que contribuíram para que as autoridades estimulassem a vinda de imigrantes. Então, é importante fazer essa questão. Poucas pessoas completam as questões dissertativas. Vamos lá. As transformações políticas e o fim do tráfico de escravizados, com a busca de novos tipos de mão de obra para suprir as demandas da cultura cafeeira. Foi o que levou, então, a se buscar uma mão de obra lá na Europa, né, para suprir, para atender às necessidades do fim da escravidão em algumas regiões do Brasil. Bom, agora completando a cruzadinha, né, eu já coloco aí em azul as palavras que completam as frases, depois vocês coloquem dentro dos quadradinhos a seguir. Na letra A, as leis que proibiam o tráfico de escravizados no Brasil provocaram um aumento do tráfico interno, ou seja, dentro do Brasil. Por quê? Não era mais permitido trazer negros escravizados da África para cá, proibido pela lei Eusébio de Queiroz de 1850, os negros que aqui estavam eram traficados entre as províncias com um valor muito alto. Então, esse tráfico interno ficou mais intenso. A letra B, a resposta é mão de obra. Então, vamos ver como é que ficou essa frase. As políticas de incentivo aos imigrantes europeus tinham por objetivo solucionar o problema de escassez de mão de obra. Aquilo que eu falei, os imigrantes vieram para suprir a necessidade da mão de obra escrava que ficou liberta a partir de 1888. E ao chegar ao Brasil, muitas famílias europeias contrariavam dívidas quase impagáveis com os fazendeiros. Eles tinham que pagar a viagem de todos os membros da família. Então, eles trabalhavam durante muitos anos para pagar essa viagem de vinda da Itália para o Brasil. Na letra D, uma das estratégias do governo brasileiro para atrair novos trabalhadores foi investir em propaganda no exterior. Então, isso daí também foi uma coisa que chamou a atenção dos imigrantes europeus para vir para o Brasil, então, criar uma nova força de trabalho. Então, essa propaganda seria a resposta da letra D. Na letra E, a lei de terras impossibilitava os imigrantes de adquirir propriedade nos 3 primeiros anos de permanência no Brasil. Letra F. A maioria dos imigrantes que vieram ao Brasil durante o Segundo Reinado estabeleceram-se nas fazendas de café no Oeste Paulista, né? Porque no Vale do Paraíba ainda existia o trabalho escravo. Na letra G, a lei de terras reforçou a concentração das terras produtivas nas mãos da elite, como previa a Constituição de 1824. Então, veja bem, as terras nas mãos dos latifundiários já estava previsto desde a Constituição, da primeira Constituição brasileira de 1824. A letra H, diferentemente do que ocorreu no Oeste Paulista, os estados da região sul incentivavam a presença de imigrantes por meio de doação de terras. E a última frase, a economia cafeeira foi responsável pelo enriquecimento dos proprietários rurais. Completando a cruzadinha a seguir com essas palavras que estão em azul no slide anterior, nós concluímos então os exercícios da unidade temática 11.